E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, do Instituto Nacional de Voo Livre. E hoje estou aqui com meu amigo Luciano Miranda, instrutor de parapente e piloto há décadas. Eu não vou me arriscar a dizer quantos anos. Nessa série de vídeos a gente vai falar sobre a história de cada um dos palestrantes, o que trouxe os palestrantes ao voo livre, né? O primeiro contato, como foram os primeiros instrutores. E é uma série de vídeos para aproximar os palestrantes do congresso da audiência. Esse vídeo está sendo gravado na casa do Luciano, na verdade. Ele é diferente dos outros, porque como eu moro muito distante de muitos palestrantes, a gente teve que fazer a gravação por Skype, pela internet. E como o Luciano mora do lado da minha casa, eu tenho o privilégio de poder fazer a entrevista na casa dele. Tá? O Luciano chegou ao Instituto Nacional de Voo Livre e ao Congresso antes do nascimento do Instituto. Na verdade, quando eu tive a ideia do congresso e de qualquer coisa que seja de um ensino à distância do voo livre, do parapente, a primeira pessoa com quem eu fui me aconselhar foi o Luciano, porque o Luciano é um instrutor de parapente que tem vocação para instrução, para instrução teórica, para instrução prática. Então, a primeira pessoa que eu pensei quando eu tive essa ideia, vamos fazer um instituto pela internet. A gente já tinha tido a ideia de fazer isso fisicamente, né, em salas, alugar salas de hotel para fazer treinamentos de parapente e voo livre. E na verdade eu fiquei afastado um tempo do voo livre, um ano, em função do trabalho, e quando eu voltei, eu tive a ideia de botar esse treco na internet. Vamos fazer isso pela internet, vamos alcançar mais pessoas, a gente tem espaço no voo livre para isso. E a primeira pessoa então com quem eu fui me aconselhar foi o Luciano. A gente foi no Seu Antônio, a gente estava jantando e eu apresentei a ideia, ele gostou, e aí embarcou comigo. Então, não sei se vocês acompanharam o site desde o início, mas no primeiro momento, o único palestrante que existia era o Luciano Miranda. E é graças a ele que eu estou aqui hoje, que a gente está aqui hoje já com mais de 600 pessoas inscritas no congresso. Essa história, então, tem aí o dedo do Luciano muito forte. Luciano, bom dia. E a primeira coisa, uma das coisas que eu me preocupei, logo que o Guilherme, eu aceitei muito bem essa ideia, mas eu tive duas grandes preocupações. Uma era se atingir o meu próprio objetivo com relação à formação de pilotos, né? Eu trabalho com formação de pilotos, quem acessar o meu site vai ver que o site tem conteúdo, não é? Propagandas vocês não vão ver, eu não utilizo o espaço para fazer propaganda, eu utilizo o espaço para gerar informação e mostrar conteúdo. E a outra grande era se isso iria colidir com a nobre atividade da Confederação Brasileira de Voo Livre, né? Que eu me apaixonei por esse grupo que está à frente disso, e uma preocupação que eu tive é que se isso iria de alguma forma bater de frente com a atividade deles, no âmbito que a gente conhece, né? Que até então eu visualizo, que a CBVL, ela, além de ter reunido de forma verdadeiramente nacional os pilotos, nessa tentativa de padronizar os pilotos, de certificar os pilotos, estão trabalhando em cima disso, agora estão na fase de criar os delegados regionais. E eu fui começando a olhar no mundo o que existe dentro das atividades, das ferramentas de profissionais, de formação de profissional. E a gente percebe que existem vários institutos, né, de formação, mas eles nunca são. Hoje, por exemplo, o Detran. O Detran não é formador. O Detran tem prova prática, tem prova teórica, tem tudo, mas eles não são formadores. Existem várias autoescolas, boas e ruins, né? E você deu o exemplo de um outro sistema também, né? Eu dei da ANP, ou da ANS, ou da ANEL, são entidades reguladoras, certificadoras, mas não são formadoras. A própria a entidade que gerencia os ligeiros, como é que se chama? O CREA. O CREA, por exemplo. Universidade de classe. Lá, eu acredito que lá não existe a sala de aulas, dando aulas. Eles até fomentam, mas eles não... Eu acho que eles orientam como deve ser feita a coisa, e os profissionais que são realmente são didáticos, né, que apresentam soluções didáticas,
que vão formar suas instituições de ensino, como as faculdades e os cursos, aquela coisa toda. E eu embarquei, Guilherme, eu embarquei nessa porque eu vi que vai fortalecer ainda mais, além de fortalecer o voo livre, vai fortalecer as duas instituições, porque eu acho que sem essas instituições a CBVL não consegue atingir nesse âmago da formação os pilotos, e sem a CBVL as escolas também não têm validade, não são válidas porque vão ficar isoladas de uma instituição forte como a CBVL. E a gente quer deixar isso bem claro, que há um intuito único nosso, e é sonho meu há anos. A minha casa é feita nos fundos porque eu queria ter uma escola na frente, né? E física, a escola física é a presença de um corpo docente e de um corpo discente, organizado, com espaço físico, e isso aí seria a primeira ideia de um instituto. Bom, nós não temos um instituto no Brasil, nós temos vários institutos de várias categorias profissionais, nós não temos um instituto de formação de pilotos, como a gente tem, por exemplo, na aviação, que é o meu âmbito profissional. A gente sequer, eu não conheço, desculpa se existe, eu não conheço uma escola, eu cheguei a escrever aqui, que prevê um ground school. A gente fala em ground school, né, achando que é treinamento de solo, mas o ground school na aviação é toda uma fase, tá, que acontece dentro de sala de aulas, às vezes meses, como é na aviação. A gente tem na aviação, da formação da aviação civil ali no Galeão, uma escola só de ground school. É toda atividade que precede a atividade prática. Então, o ground school, entre outros, né, exemplos, prevê curso de aerodinâmica, curso de meteorologia, curso de regras de tráfego aéreo, sistema das aeronaves, como funciona o motor de uma aeronave, como funciona uma turbina, né? Até mesmo comportamentos psicológicos, formação do perfil psicológico, o que deve ser feito, né? A aeronáutica tem o CEMAL, que é o Centro de Medicina Espacial, que vê se a pessoa tem ou não tem capacidade de comandar uma aeronave. A gente não tem isso no voo livre, nem de start, né? Os nossos instrutores não são bem formados, né? Tem gente que se transforma em instrutor. Até hoje estive presente numa localidade esse final de semana que eu vi vários instrutores aparecendo lá que não tem homologação de nada. Eles simplesmente se acham instrutores e estão colocando as pessoas para voar. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer essas nossas, esses dois braços e vir com uma força muito forte em cima desses dois grandes pilares, que são as certificações e as formações. Porque do jeito que está o nosso voo, nossa formação de piloto de parapente no Brasil é vergonhosa. É vergonhosa. Eu chego em determinados locais, eu tenho vergonha às vezes de ser piloto de parapente ou ser instrutor de parapente, porque o nome é o mesmo, mas o conteúdo e o que se for, né? Eu fico 2, 3 anos com um aluno, tá? Exatamente por falhas e faltas de um ambiente desse de formação melhor, eu acabo me estendendo para ir passando a informação vagarosamente, mas de forma que a gente esteja presente na vida do aluno e que ele consiga ver em algum ponto, ele assuma aquela sua independência no voo com alto grau de prazer, que esse é o meu objetivo, e segurança. Aí você vai ver, dentro dessa palestra, quando a gente começar a comentar a minha história no voo livre, as formações e os alunos que eu já formei, alguns ícones, né? Aí pelo menos no nosso estado, alguns no Brasil, dentro do voo livre. Tá. Bom, mas então, beleza, ótimo. Vamos continuar aqui no roteiro da entrevista. O primeiro ponto da entrevista, a gente vai falar sobre a história do voo livre, a história do Luciano no voo livre. Então a gente vai falar sobre qual foi o seu primeiro contato com o voo livre, seus primeiros instrutores, se é que você teve instrutores, sei lá, às vezes nas Forças Armadas, há quanto tempo você está aqui, há quanto tempo você voa. Acho que é uma parte para você falar como é que você chegou no voo livre aí. Eu cheguei no voo livre
pela porta dos fundos, porque eu acho que tudo que eu quis na minha vida em termos de voo era o voo livre. Só que na época não existia. Desde criança eu quero voar, né? Eu digo algumas vezes que eu olhava uma aeronave passar, eu achava que aquilo era uma nave, e realmente é uma nave espacial, e que aquilo ali era algo extraterrestre, quase inatingível para mim. E eu ficava sonhando com aquilo, e o que é aquilo? Então, eu subia nas montanhas do bairro da minha cidade, e eu queria achar um jeito de sair sobrevoando aquele bairro meu, de uma forma simples, quase como um sonho, né? E isso é o parapente. O parapente é exatamente o que eu sonhava quando era criança. Ele sai de uma montanha, em silêncio, como um pássaro, sobrevoa a sua cidade, você dá tchau para as pessoas, como um sonho. Meio romântico a visão. É romântico e é a realidade, né? Pura realidade. Me perguntaram uma vez no jornal, para você o que é voar? Para mim, voar é realizar um sonho. E da forma mais simples possível. Foi assim que eu comecei. Estava na aeronáutica, já voei em dezenas de aeronaves. Eu estava voando 60-30 na época, o que é o Hércules. E conheci um amigo chamado Teixeira, chama Teixeira, que era um exímio paraquedista da aeronáutica. É o maior medalhista e campeão dentro da modalidade paraquedista, que foi o meu iniciante, o Teixeira. E ele me pediu uma dispensa para poder fazer um bico. Eu falei, que isso? Na época o salário nosso estava muito ruim, as pessoas estavam passando necessidade, estava muito ruim. E eu tive que falar assim, o que você vai fazer? Eu vou ali voar parajet na praia. Parajet? Tudo que é coisa de voo, eu quero. Eu já voei planador, rebocador de planador, ultraleve, tucano, bandeirante, eu voei tudo que pudesse, se pudesse voar, eu queria. Aí ele falou, eu vou parajet na praia. Eu lembrei de um comercial de cigarro, que aparecia no final, ou aparecia paramotor, ou aparecia ultraleve. Todo mundo sabe, lembra disso? Quem mais antigo? Né? Lembra disso? Lembro. Aí, eu falei, eu quero aquilo. E eu já passava na Barra, ali onde tem o túnel, e via umas coisas coloridas no céu, que eu falei assim, da onde vem? Eu não conhecia ali o local. Que eram as primeiras decolagens de parapente lá da Pedra Bonita. Eram parapentes até listrados, eu lembro de alguns listrados assim, longitudinalmente. Aí esse cara vai voar para a gente, falei, olha só, eu vou te dispensar, mas tu vai me mostrar esse negócio aí. O que é isso? Não, é um motor com um paraquedas quadrado, que naquela época praticamente um paraquedas. Era um retângulo, né? Era praticamente um paraquedas. Era um retângulo, né? E eu falei assim, cara, eu tô há anos querendo ver esse negócio, você vai me ver. Forcei a barra, ele me levou para um local ali no Rio, e eu quicava, não decolava, até que eu consegui decolar. Nessa época, eu acho que eu estava em Manaus, voando Búfalo. E eu consegui decolar, curvar, né? Fiz uma curva de 90 graus, eu posei do lado de um cavalo, o cavalo saiu que nem um louco. Aí, meu Deus, eu me apaixonei por aquilo. A minha mulher chegava a falar assim, você está chato, né? Como todo parapentista, só fala isso. E aquilo ali, cara, eu comecei a viver meus sonhos todos e eu me apaixonei pelo parapente. Então, começou com o Teixeirinha lá. Isso faz quantos anos? Perdeu as contas. 30 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos 30 anos. Porque eu comecei com ele, fiquei uns... Não, peraí, 30 anos atrás era 1980 alguma coisa. Era bem o início da coisa. Era bem o início da coisa. Só que eu não... Dali eu não continuei, porque ele falou, olha, eu não sou instrutor. Eu vou te mostrar aí. E eu fiquei meio que sozinho por um ou 2 anos. Aí voei com ele em Juiz de Fora, num lugar chamado Micro-ondas. Direto no chão, louco. Que louco. Tipo, 20 segundos de voo, 30 segundos de voo, que o troço descia. Sei lá quantos, 40 minutos para fazer o resgate. Melhor dia da minha vida. E dali depois eu procurei o pessoal que era a equipe do Rui Marra.
e conheci depois o Paulo Pinto. O Paulo Pinto ainda era reserva, mas estava muito ligado ao DAC, que antigamente o voo livre era totalmente ligado ao DAC e aos SERACs. E eu fui, como oficial ainda da ativa, né, convidado a ser fiscal, né, de voo livre. Recebi todas as carteiras lá, fiz as provas e o SERAC 3 me colocou como fiscal e as provas também eram feitas no SERAC. Eu fiz a prova e fui para o nível instrutor, dentro dos mínimos requeridos pelo SERAC para se transformar em instrutor. Os pilotos, eles vão mais rápido do que as pessoas que não são pilotos. Os mínimos, menos horas, menos coisa. Então, eu comecei já ali, já depois de ter... Aí eu não falei, mas eu fiz o meu curso mesmo padrão, foi com o Paulo Pinto. Eu realmente comecei e terminei. E imaginei iniciar o voo em um lugar que não existia, até por sugestão dele. Por que você não voa em Niterói? Eu falei, e tem? Dá para ser? Não, tem lá um lugar lá. Ele já tinha até, nos meses anteriores, dado o curso para o Torres, que é um meu amigo do Exército, que agora está em Maricá. E o Torres estava aqui, mas o Torres sempre na atividade militar e eu já entrando na reserva. Então eu fiquei assíduo em Niterói, praticamente segurei toda a formação de pilotos em Niterói. Eu estava todos os dias na rampa, apaixonado pelo voo livre, e comecei ali a voar sem a mínima intenção de dar instrução. Aí nós começamos a voar em Niterói e começou a aparecer gente interessada. Aí daí veio a necessidade de a gente estar regularizado como instrutor. Aí eu chamei o Torres, vamos lá no SERAC, vamos fazer as provas. Aí. Então eu e Torres, exatamente no mesmo dia, nos transformamos lá pelo SERAC como instrutor. E eu levei ele, porque o SERAC era aeronáutica, o Torres era exército, não tinha uma ligação ainda. Uhum. E a gente conseguiu iniciar o voo livre em Niterói. E até hoje estamos aqui. E essa foi a minha história, iniciação, né? No voo livre. Eu acho muito bacana. Então é uma história que tem décadas, né? Como muitos pilotos, né? A gente até conhece alguns aí que tem muito tempo de voo, mas o Luciano tem uma história de voo que vai antes do voo livre, na verdade. Ele voava com Tucano. Qual outro avião que você falou? Planador, né? O mais parecido, planador. O planador é uma modalidade de voo livre, né? Muita gente, da história antiga, acha que o voo livre é só asa delta, né? Mas o planador, né? Que é rebocado ou motorizado, que voa sem motor, a asa delta, né? E o parapente são modalidades de voo livre. Voo livre, beleza, ótimo. Bom, vamos seguir aqui no script da entrevista. A próxima pergunta que eu tenho para o Luciano é quais são as orientações que ele tem e as sugestões que ele tem para o pessoal que está começando no voo. Tá? Então, Luciano, o que você tem para dizer aí para o pessoal que está começando agora no voo livre, ou então as pessoas que têm menos tempo que você, né? Que acho que a grande maioria do pessoal que pratica, mas quais são as sugestões que você tem para o pessoal? Quem está começando ou quem vai começar? Porque a gente tem essa pequena linha entre quem vai começar e quem já começou. Eu diria que é tudo a mesma coisa, porque se você está começando, né, nós estamos sempre recomeçando, a vida inteira, eu estou sempre recomeçando, nós estamos recomeçando uma nova atividade. Então eu tenho que ser muito prático de dizer o seguinte: a primeira coisa, procure ver se o seu instrutor está homologado por uma entidade certificadora. Nós hoje no Brasil temos a CBVL, a qual eu faço parte, temos a ABP, que as duas têm uma estrutura muito fiel com relação a essa questão de quem pode ser instrutor e quem não pode. O cara que não tem carteira, tá? Não tem. Outra coisa são resultados. Tá? Veja no local onde você está querendo voar se existem resultados. O que a gente pode tirar como resultados? Primeira coisa, muita gente pode não imaginar, mas a assiduidade dos pilotos formados por esse instrutor. Significa, a assiduidade no voo significa sentir-se seguro
praticar seguro e com prazer. É verdade. Isso vai trazer tudo de bom, porque você vai ter amigos para te ajudar, segurança, né? E alegria, prazer de estar ali, tá? Por último, eu diria, procure o site desse instrutor e veja qual o conteúdo que ele tem para oferecer. Sem conteúdo, Santos Dumont não precisa voltar aos tempos de Santos Dumont, que tudo era feito na base do empirismo, né? Do empirismo, da tentativa e erro. Você não precisa se envolver com algo que está sendo apresentado a você como se fosse a primeira vez. Isso não é a primeira vez, tem um monte de coisa escrita. Cuidado também com excesso de informação. Tá? Eu tenho na minha palestra falado, e vou estar com uma palestra dessa, onde eu dou uma certa regra e uma certa linha de assuntos com suas prioridades. O que deve ser falado inicialmente e o que deve ser falado depois, numa sequência de assuntos que tem conteúdo. Sem problema. Tem falado, vou falar isso numa palestra minha, onde eu mostro que existe uma sequência de assuntos e de treinamentos que tem que obedecer essa sequência, o que tem que vir antes. Então, se a gente vai para a internet e se perde com informação, acaba sendo uma coisa muito até enfadonha, chata, porque você não sabe por onde começar. Então, o que eu aconselho? Procure um site, procure conteúdo, procure resultados. Ótimo, ótimo. Em termos de equipamento, isso é uma pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados também. Em termos de equipamento, você tem uma sugestão? A maioria das pessoas fala, não, eu sugiro que comece com o equipamento A, que é um equipamento de saída de escola, e aí depois de tantos voos passa para o equipamento B. Guilherme, isso é uma coisa muito de local, tá? Nós voamos em Niterói, e aqui em Niterói tem uma peculiaridade. O pouso é muito longe e a rampa é muito baixa. E no meio do caminho nós temos casas e fios, tá? Um parapente A não serve aqui em Niterói, até então nem os melhores servem, tá? Porque a gente não quer só chegar no pouso, depois a gente vai ter que, além de chegar no pouso, que já é um pouso restrito, a gente também quer o parapente chegue na praia. Tem uma distância aí de quase 6 km. Você imagina, o primeiro voo de um aluno meu tem sido 6 km. O primeiro voo da Rampa Sul. Porque ele está com o equipamento correto, já está com orientações corretas de girar, de giro, e a condição perfeita que nós temos para voar nesse ambiente, que não é um ambiente agressivo em termos de turbulência, e ele pode muito bem estar com um parapente mais avançado, que a segurança dele vai... Segurança e prazer, né? A tendência não é querer pular nada, é realmente estar com o instrumento correto para o local. Existem locais que são turbulentos, que a rampa tem 400 metros e o pouso é um pé. Poxa, pode voar um parapente A e até aconselhável parapentear, porque você não tem problema de não chegar no pouso, tá? Então, isso tem que ser muito feito a critério, dependendo do local, tá? Em Niterói nós estamos há anos fazendo desse jeito. A gente tem mais problema com quem voa parapente de baixa performance do que quem voa parapente correto para o local. Então é aquela coisa de casar o local de voo com o tipo de equipamento que o piloto vai... E a instrução também vai ter que ser adequada a esse tipo de necessidade. Então a formação do piloto ela vai ter que ser mais dedicada em cima da pilotagem ativa, tá? Correta. Não adianta falar pilotagem ativa, ela tem que dizer o que é pilotagem ativa. Não adianta, faz pilotagem, fica ligadão, não é isso, tá? Tem vários, tá? Versão, pitch, select, momento do pitch, pêndulo lateral, guinada, avanço assimétrico, né? Ou seria uma guinada assimétrica. Isso tudo tem que ser ensinado para o aluno, ele já tem que sair para o voo. Isso pode ser feito no ground school. Né? Se não tem um ground school, tem que ser feito antes dele decolar e voar em condições de turbulência. Por aí. Vamos seguir para a próxima pergunta, então. Aqui a gente vai falar sobre como é que você acha que o primeiro Congresso Online de Parapente e o Instituto Nacional de Voo Livre podem contribuir para a comunidade do voo? Bom, a gente falou um pouco isso no início, né? Falei um pouco, não falei muito, tá? Porque era aquela preocupação, o que é o Congresso? O Congresso a gente já sabe o que é.
O que é o INAVL, tá? Não, o INAVL, na realidade, é virtual, quando eu falei virtual, não existe nada físico, e o que nós estamos fazendo, na realidade, é reunir, tá? Tentando selecionar, ou na sequência do caminho, os próprios usuários farão a seleção através de pontuações, como tem lá o WhatsApp, que você dá tantas estrelas para esse assunto, tantas estrelas para esse palestrante, porque infelizmente qualidade é o que se quer, se requer, e o próprio público diz o que é melhor, o que não é melhor. Então o congresso online ele vai ter palestrantes, né, reunindo informações e a competência de cada um de poder se organizar para apresentar o assunto, ensinar. E o congresso online será o primeiro congresso online de parapente, que não existe, foi uma criação sua, que eu sei, e eu entrei de cabeça. Vai ser um local onde nós vamos concentrar os melhores professores com os melhores conteúdos mais adequados à formação de pilotos, que é uma carência. Todos nós podemos ter as melhores instituições de certificadoras, né, organizadas, mas lá no fundinho daquele lugar lá onde não tem um instrutor, né, não tem conteúdo, não tem um livro, não tem os melhores livros, ou você pode ter milhões de livros. Nós estamos diante da informação, o mundo hoje está vivendo a informação, mas ainda continuamos com as faculdades, com as salas de aulas, com o método didático convencional fundamental de ensino, né? Hoje, os congressos online estão sendo muito usados e a sua visão é fazer, que eu saiba, né, com a sua ajuda também, que o objetivo do primeiro congresso online de voo livre obviamente, caráter experimental, é a primeira vez, e já apresentar soluções que até então são inexistentes no Brasil, que é alcançar todo mundo de forma organizada, localizada e com conteúdo. Isso aí, ótimo. Isso aí, acho que disseminar a informação de voo livre de qualidade por pessoas que já têm experiência, né? E o próprio público aí vai elegendo ao longo do tempo as pessoas que mais com quem elas mais se identificam e por aí vai, né? Esse é um dos meus motivos, a gente pode até botar como missão, né? E com certeza vamos editar essa missão à medida em que os objetivos vão melhorando, as qualidades vão melhorando e a gente vai atingindo as pessoas, as próprias pessoas vão... Ótimo. Então agora fala um pouquinho para a gente fechar esse conjunto de perguntas aí das suas palestras, dos temas das suas palestras e qual é o benefício que as pessoas podem obter a partir dessas palestras aí. O que elas podem aprender? Bom, eu tenho dezenas de assuntos, de artigos. As pessoas falam, por que você não escreve um livro? Cara, eu não consegui. Um livro, para mim, ele tem início e fim conectados. Eu ainda tenho informações assim, são suspensas, parece que eu pego uma aqui, outra aqui, outra aqui. Para fazer um livro tem que ser uma coisa muito séria. Mas eu tenho vários artigos. E dentro desses vários artigos, pode ser visto lá no site, niteroiparapente.com.br. Nós temos vários artigos, né? Um do que eu escolhi, né, seria iniciação da navegação aérea, que é onde nós estamos envolvidos nesse assunto. Eu estou começando com... Você falou para ser rápido, eu estou sendo demorado. Nada. Vamos lá. Bom, o que eu imagino, por enquanto, colocar no voo livre em termos de assuntos coordenadas geográficas, né? Aerodinâmica de segurança, como a aerodinâmica, conhecimento científico pode te ajudar a pilotar bem um parapente. Estou terminando também as várias faces da parachutagem. A princípio, esses 3 assuntos. Ótimo. Ótimo. Tem outros, mas... Beleza, então muito bom, né? E são temas essenciais aí para quem está no voo livre e tal, né? Seja a parte de coordenadas geográficas como
com você, o que aquilo representa, como eu insiro as coordenadas dentro de um programinha para fazer o resgate dos pilotos e tal. E também o tema de parachutagem também é muito relevante, muito importante. Aliás, cara, eu até aproveito aqui, não sei se você vai aproveitar isso, mas com relação ao uso de equipamentos para auxiliar navegação tanto terrestre como aérea, tá? Nós acabamos de receber um presente de um app para, acho que Android somente ainda, tá? Chamado Connect Fly. Esse é aquele do nosso amigo Werneck? É do Mário. Do Mário. É do Mário? Mário. Mas o Werneck está envolvido com esse aplicativo. Tá, e eu também, a gente está... Ele vai fazer uma palestra, inclusive, sobre esse aplicativo. Então, esse aplicativo, tá? Agora, a gente pega lá, cola a coordenada, cola isso, cola aquilo, mas não sabe nem o que é coordenada. Então, a minha palestra vai ser ensinar o que são coordenadas geográficas, tá? E isso já para, quando a pessoa estiver colocando coordenada, já saber o que é aquilo. É um endereço mundial, uma posição que o GPS usa, né? O Google Maps também usa e vai saber por que é aquilo ali, né? Não é só usar e não saber. Claro. Isso é muito importante. E esse app aqui chamado Connect Fly também está prometendo ser uma excelente ferramenta. Para você ter ideia, você pega a posição, você manda gerar um link, tá? Você manda gerar um link, isso aqui. Tem aqui, ó. Mandar SMS com a posição do GPS, mandar o link do Google Maps. Sim. E enviar o tempo, alguma coisa sobre o tempo aqui. Quando você fala, você coloca o telefone, o primeiro telefone, que nem está mais aqui, não sei por que eu já tinha colocado, 21 997 61. Tem que colocar, eu acho que o 55, mais 55, porque é o Brasil, mais 55, procedido lá. Tá bom. Okay. Aí coloca aqui, coloquei o meu número, tá? Aí você vai colocar aqui, apertar send SMS agora, enviar SMS agora. Eu estou enviando o SMS para mim mesmo, então eu vou receber aqui. Quando eu abrir esse link, ele já vai abrir o Google Maps para você navegar e fazer o resgate daquele piloto. Você já pode traçar a rota. Esse piloto ele já mandou para você pelo spot as coordenadas. Você pode inserir essas coordenadas aqui, ó, colocar as coordenadas do alvo aqui, que é o piloto lá, você vai inserir aqui. Quando você colocar isso aqui, né, ele já vai gerar, aqui os dados dentro desse programa Connect Fly, são os dados de coordenada. Quando você enviar o SMS, tá, para você mesmo ou para a pessoa que vai fazer o resgate, ela já vai clicar em cima desse link e já vai abrir direto o Google Maps, em vez de você ter que pegar, colar, copiar, aquela coisa toda. Que bacana. É uma coisa muito... E tem outras coisas, as conexões com Kobo, com Vario. Eu ainda nem domino totalmente até porque eu não estou usando esses equipamentos. O aplicativo, muito bom. O Werneck vai fazer uma palestra sobre isso aí. Ótimo. Mas então é isso, gente. Muito obrigado, Luciano. Prazer. Prazer estar aqui contigo, fazendo uma entrevista. E vamos tocando, vamos criando, vamos corrigindo, vamos editando. Vamos melhorando sempre. Vamos melhorando. Isso aí, pessoal. Um abraço. A gente se vê.